Nesse vídeo nós vamos finalizar este PHP Project 1, primeiro código-fonte que vamos trabalhar, que começa a implementação de rotas. O que ele faz é exibir para lista, a informação lista aqui, no raiz a informação index, e se eu digitar conteúdo, a informação conteúdo. Qualquer outra informação, ele vem vazio. Na verdade, o correto seria mostrar uma página de erro. Aqui estamos apenas nos concentrando na definição das rotas para o nosso objetivo de construir uma pequena aplicação. Nós vamos alterar este código index.php, que já está pronto, que já está disponível para download no curso, criando alguns testes para vermos passo a passo o que exatamente ele faz. Nós estamos utilizando aqui orientação a objetos. Basicamente, estamos criando classes. Então, este comando aqui, que é um comando típico de linguagens orientadas a objetos, instancia uma determinada classe. Aqui em route, nessa variável do PHP, o dólar representa que é uma variável, a variável route recebe um objeto que vai ser da classe que eu crio aqui embaixo. Assim como eu posso ter uma variável que recebe um número inteiro, que recebe uma string, eu posso ter uma variável que recebe um tipo que é uma classe que nós definimos aqui embaixo. Essa é a definição de toda essa classe route. Isso tudo está no nosso arquivo index.php, que, como vimos, sempre é chamado, exceto quando na URL nós especificamos um diretório ou um arquivo que já exista. Pois bem, nessa definição então que nós temos que a classe route, que inicia a definição aqui e termina aqui, com abertura e fechamento de chaves, temos uma série de códigos. Um código importante no PHP é o sublinhado construct. Esta é a função de inicialização. Esta é a função que é chamada quando um objeto daquela classe é criado. Aqui nós vamos fazer a nossa primeira alteração do código. Nós vamos utilizar um código chamado echo, que exibe alguma coisa. Salvei. E aqui eu vou colocar algo então que não existe, que não vai ser vinculado a nenhuma rota, mas eu fiz uma alteração no meu código que na inicialização da classe eu exibo uma string. De fato, qualquer coisa que eu exibo agora tem essa mensagem. Ou seja, eu chamei uma URL qualquer, o arquivo htaccess redirecionou para o index.php. No index.php eu fiz uma variável receber um objeto de uma classe e no momento que um objeto de uma classe é criada, esta função construct, que é de inicialização, é chamada e neste momento eu estou exibindo, utilizando um comando do PHP chamado echo, exibindo, inicializando a classe. Mas não é só isso, na verdade não é isso que ele faz exatamente. Ele chama duas funções, initRoutes e run. Ele utiliza $this, que é mais um comando utilizado em orientação a objetos, que serve para indicar que eu estou chamando uma função, no caso um método, de um objeto, e que o objeto é justamente esse aqui. É esse que eu estou instanciando, é esse que eu vou atribuir a route. Deste objeto é que eu vou chamar o método initRoutes, que tem que estar então nessa classe. Está aqui ele. E depois também vou chamar o run, que é esse segunda função, segundo método dessa classe. E mais, neste segundo, inclusive, vou chamar como parâmetro, vou fazer mais uma chamada a um terceiro método da classe, que é o getURL. O initRoutes faz o quê? O initRoutes simplesmente atribui a um $thisRoute. O que é esse $thisRoute?
tá aqui ele, é também, um elemento é uma variável, no caso, que faz parte dessa classe. Então, $route tem aqui dentro um $routes. Este comando private significa que eu não consigo acessar de fora, enquanto que o public define que estes métodos são acessados de fora. Eu poderia chegar $route, flechinha, init routes, mas eu não posso fazer $route, flechinha, routes, porque isso é interno a essa classe. Eu estou atribuindo a routes de barra um array, de lista um outro array e de conteúdo um outro array. Depois eu chamo esse run de getURL. Neste momento, em vez de fazer o run funcionar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer esse run, fazer um echo também, só que este echo eu vou fazer de $URL, daquilo que eu estou recebendo como parâmetro, que veio desse outro método que não vimos ainda, que é o getURL. Salvo. E o que ele me mostrou? O que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando exatamente tudo que vem na minha URL. Como eu estou fazendo com que qualquer endereço vá para o index.php, e obviamente eu quero exibir coisas diferentes dependendo do que é colocado aqui, eu preciso saber o que são esses elementos que eu estou colocando. Então, essa URL faz o quê? Ele me retorna, e aqui temos um comando, que me retorna o path, o caminho da URL. Então, esse getURL simplesmente me retorna para esta situação /exemplo 2. Se eu digitar aqui, então, /lista, ele me retorna /lista. E se observarem, /lista é exatamente uma das rotas que eu criei. Um dos campos que eu coloquei aqui em routes. These routes de /lista tem este array. Então aqui eu não tenho um echo $URL. Eu tenho um comando, que é um if, c, que usa uma função do PHP que é se existe aquela chave daquele array, qual? Se existe o $URL, no caso, /lista, neste these routes. These routes de /lista existe. Se eu botar aqui else echo não existe, se eu colocar, por exemplo, lista 2, ele diz não existe. O lista existe. O lista está aqui, mas lista 2 não existe. Então, este comando if entra aqui se existir aquela rota e entraria num else se não existir. Então, existe a rota /lista? Sim, existe a rota /lista. Então, eu atribuo a classe $class app controller this routes lista de controller. O que é isso? Index controller. Então eu tenho um $class /app controller index controller. E eu vou criar uma nova classe. Então, assim como eu fiz aqui em cima, new route, eu estou dizendo que $controller, essa variável é um new /app, e esse / é um escape, na verdade é /app controller, para ele saber que isso aqui não é um comando da string, é que é efetivamente a /app controller index controller. E eu estou dizendo
que action é a mesma coisa, this, routes, barra, lista, action, lista. Estou dizendo que este é, para esta rota, é lista. E eu agora chamo da classe barra F, barra controller, tal, que foi vinculada aqui ao controller, flechinha, lista. Pois bem, essa app controller, eu dei um include aqui num outro código PHP, um código PHP que está neste diretório app controller. E que código é esse? É um código que define um namespace app/controller, ou seja, quando eu quiser acessar isso aqui, eu vou usar /app/controller, e temos a nossa classe indexController, que está aqui, que foi colocada aqui, /app/controller, /indexController, e dentro dela, quando eu dou essa flechinha, eu tenho um lista, e esse lista me dá um eco lista. Então aqui eu tenho neste mini código fonte uma parte da nossa construção de rotas. O index.php, aqui eu vou criando diferentes rotas, onde eu especifico um controller, uma classe aqui, index_controller, e métodos dentro dela, nos quais eu exibo informações diferentes. Para encerrar esse primeiro grupo, e antes de avançarmos para próximos códigos, que serão em alguns aspectos um pouco mais complexos, é interessante vocês baixarem este código-fonte e trabalharem com isso. Vocês podem mexer aqui na informação de eco. Vocês vão ver que vai mudar aqui. Vocês podem criar uma nova função, public function, com alguma outra função. Podem aí criar uma nova rota. Ou podem simplesmente fazer testes mudando, inicialmente, estas rotas existentes. Conteúdo 2. Se eu colocar conteúdo agora, não vai aparecer nada, mas se eu colocar conteúdo 2, ele vai executar esta rota. Se eu mudar o action aqui para a lista, apesar de eu estar escrevendo conteúdo 2, ele está mostrando lista 2, aquilo que eu coloquei nessa função. Então, é interessante vocês dominarem esse código, vocês entenderem bem, mexendo aqui o que faz cada elemento do index.php, como são criadas essas estruturas, como eu faço esse teste aqui neles, então, e construo o $class, o $controller, que eu estou criando uma classe /app, /controller, /indexController. Vocês podem, inclusive, criar um novo controller, uma nova classe que faz algo diferente e que nesse index.php algumas rotas usam este controller, outras rotas podem usar essa outra classe. E aqui vocês mexerem e botarem outras ações. Com isso, vocês vão estar dominando este código-fonte. E tendo um pleno domínio dele, vocês podem ir para os próximos vídeos em que começamos a trabalhar com uma outra parte da nossa construção do MVC, que é a view.